A gente estava falando antes do ADCC, até tenho... Eu fiquei surpreso com as lutas que o Fabrício fez também. Uma delas que eu queria muito ver era com o Cole. Você fez uma guerra com ele, ganhou na decisão, né? E como é que foi lutar com ele? E também a luta do Absoluto com o Vitor Hugo. Ave Maria. Ave Maria. Na luta com o Cole, a gente tinha algo planejado já. Ele é um guardeiro muito forte, né? A gente tinha isso em mente. E a gente ia ficar meio que desgastando ele, né? Como o Diogo estava mostrando no curso ontem, a gente estava conversando sobre isso. A gente estava desgastando ele por baixo, enquanto ele ficava fazendo guarda. A gente viu que não tinha muito perigo de finalização. E aí, no ADCC, assim, passa o tempo, um certo tempo, e aí a luta volta em pé e começa mais 5 minutos, né? Uhum. Então, a gente esperou a gente ficou cozinhando ele, foi 10 minutos, né? 10. A gente cozinhou ele 10 minutos e aí depois tinha mais 5, né? E aí a luta voltava em pé. Uhum. Só que quando a luta voltava em pé, a gente sabia que a gente tinha um potencial em cima maior que ele, né? E não pode puxar pra guarda daí, né? Ele pode, mas tem uma forma de puxar pra guarda. Ele não pode só sentar, ele tem que... Uma tentativa, né? Ele tem que entrar na perna e esperar ficar na posição neutra, né? Que tem a posição neutra no ADCC. Que é de 4 apoios ali, esperar 3, 4 segundos, né? Uhum. E aí ele pode chamar de guarda. Só que ele não ia arriscar fazer isso, né? Senão ia tomar a guilhota. Ia tomar a guilhota. Mas aí eu desenvolvi mais quando a luta voltava em cima. E aí foi quando eu comecei a atacar ele por cima. Tava bem, né? Tava só desgastando ele. Então ele já tava bem mais cansado que eu. E aí eu fui só entrando. Double leg pra lá, double leg pra cá. E tacava e entrava e ele saía e o bicho fugia. Teve até uma hora que ele encaixou ali um triângulo de mão, né? E aí a galera até hoje fala sobre isso, né? Que não era pra mim ter ganhado e tal, essa luta e não sei o quê. Só que a regra é bem diferente, né? Do ADCC. Então, se eu entro na perna do meu adversário e possivelmente ele encaixa algum tipo de finalização, quem tá na vantagem sou eu, não é ele que encaixou. Porque eu que dei o início da posição. Uhum. Então tem essa regrazinha e aí a galera não entendia e achou detalhes, que... hein? Deveria ser ele. Não, foi eu, unânime, e foi... Todo mundo viu e quem sabe da regra sabe, e é isso. E o jogo de vocês é muito completo, né? Você judô, você é faixa preta também ou não? Não, sou faixa verde ainda de judô ainda. Faixa verde, mas a parte de jogo em pé de vocês todos é muito forte, né? Dá de ver... parte tanto com kimono quanto sem kimono, vocês são muito completos. Quando a gente treinava no projeto social lá em Manaus, né, com o mestre Melk lá, a gente sempre começou com o Melk, né? Na verdade o jogo já era da academia lá do Segadilha. E aí o mestre ele sempre obrigava a gente a fazer tudo. Tipo, tudo que eu falo é tipo melhorar nossa parte em pé, judô. Melhorar nossa parte em pé no nogi, wrestling. Então ele sempre deu esse pontapé inicial na nossa cabeça e a gente foi treinando, foi gostando e foi ajustando. Foi ficando cada vez melhor, né? E com o Vitor Hugo, como é que foi? Cara, essa com o Vitor Hugo foi... Não tava nem planejado. Eu nem ia lutar, né? Mas aí a galera falando, vai, luta lá, vendo o que dá, né? Davi versus Golias, né? Foi loucura. Nunca mais faço isso, tá? Me convidar de novo, não entro mais não nesse absoluto aí. Isso é louco. No outro dia acordei cheio de dor. O Torugo pressionou. Depois eu fui ver a luta, eu falo, caraca, o cara pressionou minha lombar, eu todo torto assim, ó. Qual a diferença de peso de vocês? Acho que uns 50, 60 quilos. Quase o dobro, né? Eu tava com... Mas ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Mas ainda um negócio bem legal do Vitor Hugo é que ele é bem técnico, né? Então ele não é aquele cara pesadão que faz muita grosseria, né? Uhum. Se ele fizesse mais grosseria, ia ser bem melhor pra mim. Porque ele ia se desgastar. Um cara grande, o que acontece? Por ele ser muito grande, ele acaba tendo um desgaste maior, né? Então, se ele faz muito mais força e fica fazendo força... E aí o tempo de ADCC é 15, 20 minutos, né? Uhum. Então ele ia cansar, né? Só que, meu irmão, o Vitor Hugo tava bem.
pesava aqui, pesava ali, e eu só empurrando ele, chutando, quem cansou fui eu, velho. E aí não deu muito certo não, velho. Você guarda com o monstro aquele, né? Tava, caía por baixo, era o modo socorro Deus, né, mano? Tentava se debater e batia as pernas, velho. Ele segurando, pressionando e faz força, e eu fazendo força. E o corpo já cansado, velho. Mas eu me esforcei ali, né? Tentei. Acho que ele estudou bem o instrucional do Dioguinho, né? Estudou bem o instrucional do Diogo. Vou minar. Mas foi bem legal, foi bem legal. É uma experiência, né? Eu acho que... não sei se... Como é que faz pra... Né? Mas me autorizaram a lutar lá, tipo, sendo levinho. Mas é bem legal, acho que seria bem interessante alguns dos levezinhos ter essa experiência também, de lutar um absoluto no ADCC. Que é legal, cara, é um show. Empolga, né? É um show, é bem legal. Então você entra, você se empolga também com a energia da torcida, né? Teve uma hora que eu fui entrar uma double leg nele, e aí, tipo assim, meio que já foi caindo no ombro assim, eu só fiz girar. Aí ele caiu, aí mesmo, aí todo mundo gritou, aí eu já gritei também. Então é bem legal, cara, é bem divertido, é bem divertido. Pro telespectador é divertido, né? É sempre show, né? Sempre show ver um levinho no absoluto, é bem legal. É bem legal. Fala galera, acabamos agora de gravar um podcast incrível com essas duas feras. E ontem a gente gravou 2 cursos, um com kimono e um sem kimono, trabalhando passagem de guarda, muito detalhe, muito conteúdo. Não só do conteúdo do curso, mas conteúdos que vão te ajudar a aprender outras técnicas, outras situações. Então a gente está muito, muito satisfeito com o trabalho que a gente fez aqui com essas grandes feras aqui, Fabrício e Diogo. E a gente quer convidar vocês para assistirem os nosso podcast, nosso conteúdo nas redes sociais. BJJ Protec, siga lá em YouTube, Instagram, Facebook, e muito em breve a nossa plataforma estará no ar, BJJ Protec. Aguarde aí que vai ser uma plataforma sensacional para o estudo do jiu-jitsu. Nossa.